Que mais? Vai deixando o like aí. E agora, ô Janiel, olha só, nós vamos falar do Davi, bicho. Desculpa, Janiel. Mas olha só, Foi como mal. foi o fim de semana do Davi depois das acusações de Tamires? Na sexta, Davi se pronunciou nas redes sociais para negar que tenha ameaçado Tamires com uma arma de fogo. Bem que o Tenório falou, né? É um assunto leve, um assunto normal. A internet hoje, cada vez que passa, está ficando cada vez pior. E eu, Davi Brito, irei tomar medidas cabíveis sobre esse assunto. E fecha aspas. Ele disse que fica só observando as acusações, que foi apenas ter um curso de tiro. O que aconteceu? Circulou a informação nas redes sociais na sexta-feira de que Tamires, ex-affair de Davi, teria conseguido uma medida protetiva na justiça após relatar ter sido ameaçada com uma arma de fogo. Procurada pelo Lucas Pazin, Tamires confirmou a informação, falou o seguinte: sim, acabei de ver que vazou a sentença. E aí teve toda uma repercussão em torno disso, né? Bastante gente se manifestou. Na sexta, a Raquel, irmã e assessora do Davi, falou: tem coisa que eu vejo que só Jesus na causa. No sábado, ela falou: é melhor recuar e saber atacar no momento certo, fazer o que eu faço de melhor, viver minha vida, saber quem eu sou, o que eu faço, a opinião de terceiro não mudará isso, beijinhos. E daí ela falou também: essa sociedade está difícil e o pior é quem está por trás disso. O Davi, ele, no meio desse imbróglio todo na sexta-feira, ele estava no meio de um processo de colocar aquele dente, né, o Lentes. dente, a lente, né, lente de contato nos dentes. Aí, durante o fim de semana, ele foi para festa, postou umas coisas lá e tal. E aí, no final do domingo, quando vazaram supostos prints, né, do que estaria nesse processo e tudo mais, ele postou o seguinte: estou tomando um chá de camomila e assistindo um filme O Mal por Si Só Se Destrói. Gostaram do filme? Então tá tendo esse imbróglio aí. Eu, mais uma vez, enfim, acho que é uma denúncia muito séria da parte da Tamires, que precisa ser averiguada e não vai ser briga de torcida em internet que vai resolver essa questão. Isso precisa ser definido aí na justiça, né, no jeito certo. Enfim, é uma denúncia que está lá. Perfeito, Pazinho e Bárbara? Sim. É um negócio que precisa Sim. ser levado com a seriedade que o assunto merece. Não é assunto de torcida, não é assunto de BBB, é um assunto sério. E mais uma vez eu acho que o Davi decepciona, porque fica claro na manifestação dele, do jeito como ele está tocando, na minha opinião, aí analisando aqui mediaticamente, que ele está conversando com a torcida dele. E eu acho que esse é um assunto para falar com o público em geral. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que ele perde a oportunidade de se estruturar de um jeito um pouco melhor e se posicionar de um jeito um pouco mais sério, sabe? Esse negócio de, pô, é uma acusação séria, grave. O cara vai postar um negócio de chá de camomila, sei lá o quê. Então, eu acho que é o que a gente vem falando aqui da profissionalização desse entorno aí do Davi, que eu acho que é bastante problemático também, na minha humilde opinião. Quanto ao caso em si, que seja tudo muito bem apurado, que seja feita a justiça, perfeito, e que o desdobramento aí a gente continuará acompanhando aqui neste programa. A gente gosta de falar de outras coisas, né? A gente prefere falar de outros assuntos, de outras coisas. Porém, a gente também estará de olho nessa questão, Lucas Paz. É isso, Chico. Desde que a gente falou sobre esse assunto na sexta-feira, eu até queria aproveitar esse espaço para falar assim, a quantidade de mensagens de xingamentos que eu recebi nas minhas redes sociais, só porque a gente estava reportando esse assunto, fazendo uma reportagem sobre esse assunto, né, com o trabalho meu de jornalista, de outros colegas jornalistas. Então, assim, as pessoas não querem nem que a gente fale a torcida do Davi não quer nem que a gente fale de um assunto que possa ser um assunto negativo para ele.
a gente não tem como não relatar isso, é importante fazer esse papel. Eu não assumi lado de ninguém. Eu até falei no programa aqui na sexta-feira que era difícil até a gente opinar sobre esse assunto, porque é um caso de polícia. Um caso de polícia, quem decide é a polícia. Perfeito. Não é a torcida fazendo como papel de advogada do Davi, e nem o Davi instigando que essa torcida faça o papel de advogado dele. Porque eu sinto realmente que o Davi, às vezes, provoca realmente essa torcida de um lado de tipo, olha, estou alimentando o que vocês querem, eu estou trazendo para vocês um conteúdo como se não fosse um assunto sério, como se ele pudesse brincar com esse assunto, e não pode. Né? O Davi certo ou errado, quem vai definir isso é a justiça, é a polícia, o que aconteceu, o que não aconteceu, eles que vão apurar, mas o Davi tem que levar com seriedade e não jogar jogar com a torcida em cima de hate e tudo mais e acusar todo mundo que está falando qualquer coisa que é uma notícia. Essa ação existe, essa ação está na justiça. Essa medida protetiva que a Tamires conseguiu existe. Né? A gente foi atrás, a gente comprovou isso. Não é mais só a palavra da Tamires. Né? Está na justiça, está registrado. Então, a gente torce para que o Davi, claro, resolva isso da forma mais madura possível. E eu torço muito pela maturidade do Davi. Eu acho que ele precisa utilizar essa maturidade para tudo. E até a gente vai falar, acho que, de outros assuntos dele, de prêmio, de dinheiro, da forma que ele gasta o dinheiro, da imagem dele. Eu acho que tudo isso exige uma maturidade que eu não tenho visto no Davi. Eu concordo com tudo que vocês falaram, né? É um caso muito sério, é um caso para a polícia cuidar, para os advogados opinarem, né, que entendem ali das leis. A gente tem o nosso papel aqui de trazer a informação, até porque a gente estava cobrindo até agora o Davi, a vida do Davi, o pós-BBB dele, então a gente tem que trazer a informação, mas aí a opinião fica para quem é especialista na área. É claro que rola uma decepção só de ter a fofoca, né? Só de ter uma fofoca desse nível envolvendo o campeão, vai rolar uma decepção, né? As pessoas vão criticar, mas enfim, acho que não é questão de torcida agora. O que eu mais lamento é tudo isso virar uma guerra de torcida, de quem torcia contra falar eu estava certa, eu sempre torci contra, é isso mesmo, e quem já estava do lado do Davi tentar provar a todo custo que ele está certo, sendo que quem tem que fazer isso são os advogados, é o Davi com a defesa dele lá. É hora de todo mundo tirar o corpinho fora disso. As pessoas ficam brigando e aí demonstra que não é pela causa, é pelo ego, é para mostrar que sempre esteve certo. Então acho que a gente tem que tirar o cavalinho da chuva e falar, não, agora isso não é da nossa alçada, e esperar e torcer para que seja o mais rápido possível, né, para que a gente tenha uma finalização aí desse caso. Sim. É isso. E aí estaremos aqui acompanhando os desdobramentos deste assunto. Perfeito. E no final de semana saiu uma matéria no Jornal Extra, deixa eu ver aqui, no Jornal Extra, que o Davi perdeu 1,5 milhão de seguidores, soma polêmica atrás de polêmica, e ainda não conseguiu ver seu saldo financeiro aumentar. É o levantamento aí dessa reportagem no Jornal Extra. O Davi ganhou um documentário no Globoplay, construiu uma casa para morar em Salvador, deu outra de presente para sua irmã, comprou carros, segundo as contas do jornal são 4, e assim, segundo o jornal, gastou quase todo o prêmio de 2,9 milhões. Ainda segundo o Extra, como um imã para polêmicas devido a uma série de comportamentos, Davi desperdiçou a chance de assinar contratos de publicidade nos últimos meses. Na última quarta, Davi não conseguiu renovar seu contrato comercial com a Globo. Desde que saiu da casa mais vigiada, ele tinha fechado apenas uma publicidade que foi suspensa e quase o fez pagar uma multa milionária por divulgar indiretamente uma marca concorrente. Então nós estamos aí nessa situação que o que a gente analisa aqui no final das contas? É um pouco esse pós do Davi, como que ele está sendo tocado, e a gente tem falado disso insistentemente há quase 4 meses, né? Porque tem sempre algum assunto, alguma coisa rodando e tal. Eu acho que ele está agora, comecinho de agosto, no seu momento mais complicado, né? Um momento em que as notícias vão se acumulando sem ter um viés positivo já há algum tempo, né? A gente não tem... e eu acho que isso é um problema desse entorno que a gente está falando, que é pouco profissional, sabe? É um negócio que vai fazendo de qualquer jeito, vai ali, vai ali, vai ali. Existe uma atenção muito grande
porque esse foi um BBB de muito sucesso. O Davi foi um campeão muito celebrado, inclusive. E aí, porra, a gente teve um pós que o BBB não tinha, acho que há muito tempo, pelo menos desde o 21, mas eu acho que mesmo o 21, o pessoal deu uma baixada na bola depois, a gente estava vivendo um momento de crise mundial, o assunto era outro no momento e tal. Então, eu vejo que outros participantes do BBB conseguiram, mesmo com uma passagem menos brilhante pelo programa, colocar uma agenda positiva na rua. E o Davi ainda não conseguiu. Então nós estamos falando aqui de porra, como que gastou o prêmio, de publi, de sei lá o quê, dessa medida protetiva e tudo mais. Eu acho que urge ele conseguir pautar alguma coisa positiva. Né? Se existe a intenção de ter algum tipo de trabalho midiático, né, de aproveitar esses milhões de seguidores, essa atenção e tudo mais, acho que está faltando alguma coisa, Bárbara Sacchi. E lembrar que tudo isso é consequência dessas escolhas que a gente tem falado tanto, que é procura uma equipe de qualidade, né, vai atrás de uma assessoria, porque se tivesse essa assessoria, muita coisa poderia ter sido evitada. É claro que essa questão ali do relacionamento é mais pro pessoal, que, né, mas assim, a forma como ele publica as coisas, o que ele escolhe mostrar, né, a forma como ele se comunica, como ele vai se pronunciar a cada situação, tudo isso poderia ser evitado, poderia ter tomado outro caminho com uma equipe bacana, né, uma equipe, como a Raquel, quando veio aqui, disse, digna de um campeão. Então, a gente não consegue enxergar isso, né, ele com uma equipe digna de um campeão. Não mesmo, quase. Ganhar o BBB, né, é difícil, né? A gente vê ali que não é uma tarefa fácil passar esses 3 meses ali, enfrentar tudo que o Davi passou, mas ser campeão do BBB, o pós-BBB, também não é fácil. E eu acho que as pessoas, quando elas escolhem não se preparar para esse título de campeão do BBB, elas acabam tendo consequências muito negativas, né? Eu acho que o Davi, tudo isso que sai negativo dele, é uma consequência da falta de preparação que ele escolheu nesse momento ter para ser o campeão do BBB. É claro que a gente entende que o Davi era uma pessoa desconhecida antes, não sabia lidar com a mídia, não sabia lidar com todas essas informações, e num primeiro momento, num primeiro mês pós-programa, a gente ainda tem paciência para entender, olha, realmente isso é coisa nova e tal. Mas ele precisa buscar se cercar de pessoas que o protejam, né? Eu acho que o Davi precisa ser protegido por pessoas realmente muito profissionais e tirar todo o peso que acaba caindo na família dele. Eu não falo que a Raquel não é competente para fazer nada pro Davi. Não, ela é competente, a gente viu, ela tem feito. Mas isso cai muito nos ombros dela também, ficam cobrando muito ela. Deve ser um inferno ficar nesse entorno ali do Davi, sofrendo essas consequências ali de coisas que a fama trouxe, né? Que a fama trouxe isso. O dinheiro acabou trazendo esse título de campeão do BBB, veio com muito peso pro Davi. E acho que ele não soube lidar, não tá sabendo lidar com isso. Acho que é isso. Acho que, enfim, Davi foi um personagem muito interessante, um participante muito interessante, um campeão muito bom do BBB. E vamos ver o que vai acontecer a seguir, cara. Vamos ver o que vai acontecer a seguir. Tem toda essa história aí agora desse processo.